Hello, tradutores e intérpretes do Olá Amigos, let's come back, dears. Vamos agora para a nossa questão 26, continuar a explorar esse mundo econômico aqui da ESAF. So, a nossa question 26 diz que, according to the text, last year, the United States currency. Então, todos nós vamos, à medida que lemos, vamos traduzindo. No ano passado, de acordo com o texto, qual é o nosso assunto em enfoque? A moeda dos Estados Unidos, a moeda americana. Currency é moeda. Então, nós sabemos que vamos buscar no texto as informações referentes a esse assunto específico. Mas antes, vamos ler as opções, fazer o mesmo exercício aqui juntinhos, procurar traduzir tudo que nós pudermos, lembrar dos verbos, substantivos e adjetivos que já vimos anteriormente, procurar entender o contexto e vamos finalmente ao nosso texto buscar a nossa answer. A opção A nos diz sobre a moeda americana. First rose, then fell, when commodity prices were slashed. Dears, o que é que isso significa? A moeda americana primeiro. O que é rose? É o passado, o verbo to rise, que é o verbo crescer. Então, a moeda americana primeiro cresceu, depois, then fell. É o passado irregular do verbo to fall, cair. Então, ela caiu. When commodity prices were slashed. Quando os preços, o que é commodity? Mercadoria ou bem. Então, os preços das mercadorias, dos bens foram... O que será slashed, dears? Vamos já ver aqui juntinhos. Tentem adivinhar o que é slashed. B. Outstripped both the Canadian dollar and the Brazilian real. Então, a moeda americana outstripped. Alguém lembra o que é outstripped de outros passeios? Alguém lembra o que é surpass? Surpass são sinônimos. Surpassed both the Canadian dollar and the Brazilian real. A moeda americana ultrapassou tanto o dólar americano quanto o real brasileiro. C. Remained stable despite fears of a market crisis. Esse dólar americano, esta moeda americana, ela permaneceu, o verbo to remain, estável, apesar dos medos, dos receios de um mercado, de uma crise de mercado, a market crisis. Aí continuamos, dears. D. First fell, primeiro caiu. Then stabilized, então se estabilizou after commodity prices went up. Se estabilizou depois que os preços das mercadorias went up, subiram. Remained, novamente o verbo to remain, no passado regular, terminado em ed, unaffected, não afetada, inalterada, by the financial crisis, pela crise financeira. Então, o que é que nós observamos? Nós vamos ao texto buscar o nosso assunto específico, United States Currency, e lá, ao chegarmos, quando cruzarmos, encontrarmos essa informação, vamos interpretá-la. A ESAF basicamente cobra de nós, nos seus editais, interpretação de texto. Nós vamos captar o que o texto diz e vamos encontrar nas opções o que parafraseia, o que diz de outro jeitinho, a mesma coisa, sem perder o sentido original, ou algo bastante similar, o mais similar possível. Vamos então, dears, ao texto, depois que nós traduzimos, vamos ver também o que é slashed, ok? Mas vejam, temos que encontrar a opção que diz o que está lá. Qual delas será? Vamos lá? Vamos ver juntinhos, vamos descobrir.
Começamos pelo início do texto. Your answer to question 25 to 30 must be based on the text below entitled Brazil boosts the dollar. Brasil boosts the dollar. Brasil impulsiona, quer que o dólar se valorize. E começamos a ler years. How long can the run on the dollar continue? Então, quanto tempo pode esse run on the dollar continue? Que é o run on years? Percebemos que encontramos o dólar. Então, nossos olhinhos passam a brilhar. Please, só colocar aqui a canetinha vermelha, years. Os nossos olhinhos começam a brilhar, porque nós encontramos a United States Currency. Ou o dólar é o sinônimo. Então, as bancas, a ESAF ama sinônimos. Nós temos que nos habituar, nos familiarizar com todos eles. Então, vamos ver. Aí, ele passa a dizer o que é que está aí acontecendo com o dólar. Last years, vejam, darlings, last years, encontramos o last years, dollar slump, with its attendant rise in commodity prices, ended when the market paid to it. Então, queridos, olhem só a nossa capacidade de tradução agora, vamos todos juntos. A queda do dólar do ano passado, porque a palavra slump, ela significa a queda, uma depressão econômica. Então, slump é queda. A queda do dólar do ano passado, se algo está em queda, é algo que cai. Muito bem. Já começam aí a olhar para as opções. O effects attended to rise in commodity prices, com o seu aumento acompanhante, concomitante nos preços das mercadorias. Então, veja, primeiro houve a queda do dólar, a seguir os preços das mercadorias subiram. E aí, ended when the market paid to it. O que foi que ended? The end. Finalizou. Foi a queda do dólar no ano passado. A queda da moeda americana finalizou quando o mercado paid to it. Então, esse verbo frasal paid significa finish off. Quando o mercado exterminou, finalizou com a queda do dólar. Aí, queridos, olhamos para as opções. Qual das opções nos diz a mesma coisa que está aqui? Com certeza, todos estão olhando com muito carinho para a nossa opção D. Porque a opção D nos diz que primeiro a moeda americana first fell. Então, primeiro houve uma queda do dólar do ano passado, o slump. Passa a mesma ideia do verbo to fall, aí no passado fell. Then stabilized after commodity prices went up. Ora, se o texto nos diz que depois da queda do dólar houve um aumento no preço das mercadorias e esta queda finalizou, o que é que nos dá a entender? Que o dólar estabilizou. O dólar não subiu, a queda apenas cessou. Ok? O que subiu aqui foram os preços das mercadorias. Ok? Intérpretes e tradutores. Então, é assim que nós fazemos esta análise, é assim que nós aprendemos, queridos, a perceber as paráfrases e a interpretar. Outro ponto que nós percebemos também é que nós podemos ir excluindo as demais opções para nos dar maior segurança, se for o caso. A primeira a gente já viu que não é, que a moeda americana primeiro cresceu, first rose não. B, outstripped, ela ultrapassou tanto o dólar canadense como o real brasileiro. Aí assim, nós encontramos aqui
A nossa resposta básica, que é de fato a nossa resposta certa, é a D. Mas podemos ler o restante do parágrafo, ver quais informações adicionais há sobre o dólar. Vamos lá. À medida que eu leio, vocês vão traduzindo comigo. This time, governments are attempting to slow it down. Então, nesta época, os governos estão tentando desacelerá-la, a queda. But it is not as widely expected. The United States government that is doing this. Mas não é, como amplamente esperado, o governo americano que está fazendo isso. Instead, the Canadian dollar dropped sharply on Tuesday after the Bank of Canada issued a warning over the currency's recent strength. Ao invés disso, o dólar canadense caiu drasticamente. Depois, o Banco do Canadá ele deu um aviso sobre a força recente da moeda americana, do dólar. Então, nós já percebemos também que não é a nossa opção B, que o dólar que está se fortalecendo, não a moeda canadense. Surpassed both the Canadian and the Brazilian real. Brazil's government went further. O governo brasileiro foi além, imposing capital controls to stop the real gain at the dollar's expense, impondo controles de capital para parar o real ganho às custas do dólar. E other countries, it appears, have more to lose from a weak dollar than US does. Outros países, o que parece, tem mais a perder com o dólar fraco do que os Estados Unidos. Então, queridos, nós percebemos que, na verdade, o texto ele não afirma nenhuma das outras opções. A nossa opção certa é, de fato, a D. Ok? É aí que nós encontramos a nossa answer. E nós vamos agora traduzir a nossa question. Vamos lá, fazer a translation. De acordo com o texto, o ano passado, a moeda currency, vamos memorizar esta palavra, ela vai aparecer em outras provas, dos Estados Unidos da América. Primeiramente cresceu, rose, passado do verbo to rise, em seguida caiu, fell, passado do verbo to fall, quando os preços das mercadorias, commodities, foram reduzidos, abaixados. Então, a palavra slashed, o verbo to slash, significa to reduce. Se fosse reduce, todos nós teríamos traduzido facilmente. Que também é igual a cut down. Então, vamos memorizar mais este verbo usado nos textos econômicos. Slash é igual a reduce, igual a cut down. B. Ultrapassou, superou, outstripped. O verbo outstrip é igual a surpass, que é igual a exceeded. Todos aí no passado regular. Basta nós tirarmos o ED para termos o verbo original. Então, outstripped, surpass, exceeded, tanto o dólar canadense como o real brasileiro. A expressão both, ambos, pode ser traduzido como ambos, ou tanto quanto, ou tanto como. C. Permaneceu, o verbo to remain, também no passado regular, estável, stable, apesar, despite, que nós observamos, dos temores, fears, de uma crise de mercado. Então, podemos traduzir, que é um ezinho, despite, dos temores, fears, dos medos, dos receios, temores de uma crise de mercado. Dê a nossa resposta correta. Primeiramente caiu, fell, em seguida estabilizou-se, após os preços das mercadorias, commodity, subirem, went up, o passado irregular do verbo go up. E permaneceu não afetada, inalterada, unaffected, prefixo N, não afetada, pela crise financeira. Então, queridos, temos aí a resolução da nossa questão 26. Estamos aumentando a nossa intimidade com a ESAF e vamos agora para a nossa question 27 após o nosso break. See you very soon, dears.